Ontem eu tava lavando louça e aí no beiral da janela tinha um negócio. Era um caroço de abacate. Hum, Ele não era tão bonito assim, meio cinza, meio marrom. Ou seja, ele não é um artigo decorativo para cozinha. Meio rachado, porque estava seco já no sol. Puxa vida, para que serve esse caroço de abacate aqui na cozinha? E aí eu comecei a pensar, para que serve aquele caroço de abacate? Ou qual seria a finalidade daquele caroço de abacate? Tem algumas possibilidades. A primeira é, alguém esqueceu ele lá e daqui a pouco alguém vai lembrar e vai fazer o quê? Jogar no lixo. E se jogar no lixo, o abacate não vai ter aquela caroço inútil, certo? Uma outra possibilidade, ninguém vai nem olhar para ele, vai esquecer, ele vai ficar lá. E aí um pouco de rachadura, vai ter mais rachadura, talvez saia um brotinho, mas não vai acontecer nada, ele vai ficar lá. E se ele ficar lá muito tempo, ninguém lembrar de tirar ele de lá, algum dia ele vai esfarelar, ou algum bicho vai comer ele. Ou seja, ele durou um pouco mais do que o outro que foi para o lixo, mas qual a utilidade dele? Não muita, ele ficou lá, se fosse pelo menos para decorar, mas ele é feio. Então ele não estava nem decorando, então ia ficar lá, tomando um pouco de sol, um pouco de água dos pratos, ia rachar e deixar de existir. Uma outra possibilidade. Acho que eu vou montar um negócio de abacate. A gente aprendeu que a semente de abacate tem algumas propriedades importantes para a saúde. Então, ele pode ser torrado, feito pó e usar na comida. Bom, já é melhor do que jogar no lixo, melhor do que ficar lá. Já vai ajudar, servir para um propósito de ajudar algumas pessoas a terem mais saúde, melhorar. Então, são várias possibilidades com esse caroço. Tem mais alguma ou não? Hum? Plantar. A última possibilidade, ou a outra é pegar esse caroço e pôr na terra. Dá um pouco mais de trabalho do que jogar no lixo, ou do que deixar ele lá, ou do que só pôr ele no forno e fazer um pó. Dá um pouco mais de trabalho, você tem que cavar, colocá-lo. E esse processo também é um pouco mais longo. Mas o que vai acontecer? Ele vai brotar. E aí desse broto vai nascer uma plantinha. Dessa plantinha ela vai crescer e vai virar uma árvore, começar a vir folhas, folhas. Tem um pé de abacate lindo ali fora. E depois de um tempo, um monte de abacate, um monte de semente. Ou seja, a capacidade de ter alguma utilidade daquela semente agora se tornou potencializada. Essa semente poderia ir para o lixo, ou ficar lá mofando, ou ajudar um pouco através do pó como comida. Agora, quantas pessoas ela pode ajudar? Quantos animais ela pode ajudar? Quantos. E não só através do fruto, da semente, da árvore, de tudo. Eu estava pensando, nós somos esse caroço de abacate. Nós somos esse caroço. E o que a gente vai fazer com esse caroço depende de nós. O que significa jogar esse caroço no lixo?
significa desperdiçar sua vida com inutilidade. Significa jogar sua vida no lixo, jogar esse caroço no lixo significa fazer mal para os outros. Significa encher sua vida de coisas negativas, de coisas inúteis, de desejos, de coisas que vão te levar para onde? Para o lixo. Uma pessoa que vive dessa maneira, fazendo mal para os outros, ou sendo desonesta, ou não cultivando nenhum valor na vida, ela se sente um lixo depois. A pessoa chega mais para o final da vida e fala: o que eu fiz dessa vida? Eu só tenho medo, preocupação, minha vida é amargurada. Eu estava voando, lembrei, eu estava voando acho que umas 3 semanas atrás. E aí chegou um senhorzinho e uma pessoa estava ajudando ele. E aí ele falava assim, por aqui, ele fala, me deixa em paz, eu sei para onde eu tenho que ir. Aí, posso ajudar a pegar, mexer na sua mala? Não, põe a mão aí. E deixava a mala no meio do corredor. Aí sentava lá, alguém falava, põe o cinto. Ele, não se mete na minha vida. Eu falei, será que ele está fazendo piada ou é verdade isso aí que ele está falando? Aí eu dei uma olhadinha para trás em algum momento, ele estava realmente uma cara invocada. Desde que ele chegou até a hora que ele foi embora, eu falei, meu Deus, quanta amargura. Alguém tentando ajudar, se ele tivesse um pedaço de pau, ele... Ou seja, o que foi cultivado nessa vida? Então, se a gente não se esforça, se a gente não faz algo na vida, é simplesmente jogada no lixo. A outra categoria que era ficar lá na janela. Puxa, está se multiplicando. E o que significa isso? Significa aquelas pessoas que não fazem nenhum esforço na vida. Para elas, assim, já não fazer o mal para os outros está bom. Deixa desse jeito. Viver, deixa a correnteza me levar. Ou seja, ela vai mofar na janela. Ela está vivendo, ok. Eu não vou fazer mal para ninguém, mas também não me perturba, me deixa assim. Qual a produtividade disso? Qual a. o- Vou esperar a herança dos meus pais, vai dar tudo certo. Vou jogar na Mega Sena toda semana, um dia eu acerto e ganho, aí eu tô feito. Ou eu vou esperar o país mudar, ou eu vou esperar aquele presidente chegar, aí minha vida vai mudar, ou alguém vai chegar e vai falar, vem aqui que eu vou te dar um trabalho. Mofando. Vai viver um pouco mais longo do que ir para o lixo. Mas qual a utilidade? Qual a finalidade disso? Qual é o sentido dessa vida? É só nascer, sorrir um pouco, comer um pouco, dormir um pouco, ter talvez uns 2 ou 3 filhos e depois morrer? Esse é o propósito. Próxima categoria, qual que era? O pó e ajudar. Não, já está um pouco melhor. E que categoria é essa dentro dos seres humanos? Aqueles que estão preocupados em ajudar, em servir. Ou seja, se sacrificar para servir, para ajudar. É melhor do que ir para o lixo, é melhor do que ficar lá na janela, é bem melhor. Mas ainda assim, não é o mais elevado. Então, sim, a gente tem que servir. Mas a sua vida não é só o servir. Fazer o bem faz parte do ser humano. Fazer o bem faz parte do nosso processo de desenvolvimento, mas não é só isso. Ajudar os outros tem que estar no nosso sangue. Mas ainda assim, você está subutilizando a sua vida se você viver só para isso. Ajuda, mas lembra que sua vida não é só para isso. Porque se você
tiver só essa perspectiva, talvez você desenvolva ego. Nossa, eu sou muito caridoso, eu ajudo os outros, eu sou isso. Quantas pessoas eu já ajudei? Ótimo, mas não para por aí, porque o seu potencial ainda é maior do que esse. Até todas essas categorias, a gente continua sendo um caroço de abacate. E o caroço de abacate é feio. Se a gente viver só como um caroço de abacate, as nossas vidas não vão ser belas como deveriam. E para isso, para nossas vidas realmente se tornarem belas, a gente tem que pensar e lembrar da última possibilidade, que é ir para a Terra. E aí é na Terra que essa transformação vai acontecer. E a gente falou, esse é o processo mais longo, mas é o processo pleno da vida de um ser humano, ou da caroço de abacate. E não é um processo fácil. Ficar lá na Terra. Depois o que acontece? Ele vai começar a rachar e ele vai deixar de ser um caroço, não vai? O caroço tem que morrer para a árvore nascer. Vai ficar um pouco no escuro, depois vai começar a brotar. Até ele crescer e dar frutos, é um processo longo, e é um processo, de todos esses processos, esse é o processo de maior transformação. Mas esse é o potencial verdadeiro. Daqui a alguns anos você vai ver aquela árvore, mas aquela árvore veio de onde? De onde ela veio? Da semente. Então, em toda semente de abacate, tem uma árvore ou não? Em toda semente, aquela semente cinza, sem graça, tem uma árvore linda, gigantesca, cheia de frutos dentro daquela semente. Sim ou não? Se nós somos um caroço também, tem umas pessoas que falam, essa pessoa é um caroço. Eu não lembro o que significa muito bem, porque faz tempo que eu não ouço isso. Mas, se nós somos um caroço de abacate, o que é essa árvore dentro de nós? Hum? O que é essa árvore que está dentro de nós? Hum? É a nossa divindade. A nossa divindade está dentro de nós, dormente, esperando para crescer. Mas se a gente segue com a nossa vida só realizando desejos materiais, só com extroversão, só buscando prazer, como a divindade vai nascer? Ou se só deixa a sua vida à toa, se você não se esforça e não põe energia, então esse é o nosso processo de transformação. E esse é o processo espiritual. O que significa colocar dentro da terra? Você precisa de um pouco de introspecção. Você precisa olhar um pouco para dentro. Você precisa um pouco de silêncio e ficar sozinho um pouco. Sim ou não? A maioria das pessoas não quer e nem consegue ficar sozinha. Precisa de um monte de estímulo, precisa de um monte de gente para falar. Por quê? Porque não é fácil olhar para dentro. Não é fácil ficar sozinho em silêncio. Porque você vai perceber, tem um monte de coisa lá dentro. E aí você precisa trabalhar com essas coisas e transformá-las. E esse é o processo de o caroço morrer para a árvore começar a nascer. Enquanto esse ego, essa ignorância, esses desejos, essa extroversão não morrer, o seu divino não pode acordar. O ego e Deus, eles não conseguem andar juntos e crescer juntos. Então, não é um processo fácil. Meditar é fácil. Eu devia estar fazendo propaganda e falar que é fácil. Mas exige esse desafio. Você tem que olhar para dentro, você tem que abrir mão de coisas internas, você tem que vencer coisas internas. E esse é o processo. E aí vai crescer. O que cada um de nós quer para a nossa vida? Qual, como você quer cuidar do seu caroço, da vida? Porque isso só está nas nossas mãos. E o quanto você pode ser útil em cada uma dessas etapas. Mesmo se você falar, eu quero servir o mundo, eu quero fazer bem para os outros. Qual é a melhor maneira de você fazer bem?
Torrando um caroço e oferecendo pó? Ou se transformando numa árvore e oferecer 1 milhão de frutos? E quantos pós vai poder fazer com cada um desses frutos? Então, a gente nasceu com esse potencial, mas a gente está explorando esse potencial ou a gente está jogando nossa vida no lixo? Ou a gente está deixando nossa vida escorrer pelas nossas mãos e aí chega no final e fala: puxa, se eu tivesse mais um dia, mais um mês, mais um ano, se eu tivesse mais essa oportunidade, até quando nós vamos ficar desse jeito? Cuidar das nossas vidas. Existem 3 palavras em sânscrito. Eu vou falar e vocês repetem. A primeira é Ishwara. Não, Ishwara, não Ishwarananda. Ishwara. A segunda é Jiva. E a terceira é Jivan Mukta. Ishwara, o que significa Ishwara? Deus. Ou a divindade na criação. Então, Ishwara é esse poder de Deus na criação. Em toda essa criação tem esse poder de Deus. Em vocês tem ou não? Em mim tem, no passarinho tem, em todo lugar tem. Esse poder de Deus, ou seja, Deus, junto com a criação, com esse poder de criar, é chamado Ishvara. O que é Diva? Diva é cada um de nós, indivíduo, vivendo, trabalhando, comendo, essa percepção de individualidade e essa experiência de ser alguém separado, indivíduo, é Diva. E o que é Diva Mukta? Mukta significa libertação. Diva Mukta é aquele indivíduo que se libertou dessa percepção de separatividade, de individualidade, de separatividade e descobre que ele é Deus ou Ishvara. Então, dentro de cada diva, que somos nós, existe esse poder de Deus, Ishvara. Mas, se você não faz nada na sua vida, você vai nascer como diva, ou seja, diva é ignorância. Deus está lá, só que você não vê. Ou você nasce como diva, e se você não fizer nada, você vai morrer como diva. Ou seja, você nasceu como um caroço de abacate e você vai morrer como um caroço de abacate, que são as 4 primeiras opções. Mas o nosso verdadeiro caminho deveria ser: você nasce como diva, você nasce como um caroço de abacate, mas você vai morrer ou você vai se transformar numa árvore. De diva para diva mukta, de diva para Shiva ou para Ishvara. Esse é o caminho. E é isso que a gente tem que fazer. Na aula passada, a gente conversou de um monte de conceitos. Eu não tenho nem coragem de perguntar se alguém lembra de algum. Ok, tá vendo? Tá vendo? Então, a gente estudou o que nós não somos e o que nós somos. Lembra? Tudo que eu vejo não sou eu, tudo que é meu não sou eu. Então, a gente falou dos 5 elementos que compõem esse corpo. A gente falou desse corpo, a gente falou dos pensamentos, da mente, a gente falou dos órgãos de ação, dos órgãos de percepção. Tudo que eu vejo, tudo que é formado por esses elementos, não sou eu. Esses pensamentos, esses sentimentos, minhas posses, meus desejos, nada disso sou eu. Eu sou aquela consciência pura por trás de tudo isso. E o que é diva? Diva é uma pessoa, é o indivíduo que se identifica com tudo que ele não é.
Eu sou esse corpo, eu sou esses pensamentos, eu sou esses desejos, eu sou essa pessoa, eu sou velho, eu sou novo, eu sou. Isso é diva. E o que é diva mukta? É aquele que se libertou de todo essa monte de rótulos que não é ele. Ou seja, diva é o caroço de abacate. E diva mukta é aquele que sabe, eu sou a árvore dentro desse caroço de abacate. Eu tenho essa forma de caroço agora. Mas esse caroço não vai ser um caroço para sempre. Esse caroço, na verdade, essencialmente é uma árvore. E viver com essa consciência o tempo inteiro. Ok, eu sou um caroço, eu estou nesse processo de transformação. Mas eu sei onde eu quero chegar e eu sei quem eu sou. Viver dessa maneira é Diva Mukta. Enquanto você tem um corpo, enquanto você tem uma mente, enquanto você come, enquanto você dorme, você nunca esquece que você não é esse caroço, mas você é a árvore. E esse é o nosso caminho. De Diva para Diva Mukta, ou de Diva para Ishvara. E isso não é, quando eu morrer, aí sim eu vou ser uma árvore. Ou não. Em cada momento a gente pode viver desse jeito. E como a gente quer viver? É isso que a gente tem que se perguntar. E essa transformação não pode ser só conceitual. A gente pode falar, ok, eu sou a árvore, mas não adianta. Vocês podem ficar o dia inteiro falando, eu sou alma, eu sou alma, eu sou alma, eu sou Ishvara, eu sou Ishvara, eu sou Ishvara. Vai adiantar alguma coisa? Não, você vai continuar aquele caroço na janela. Ou pior ainda, na lata do lixo. Então você precisa experienciar isso. Então, já que vocês estão animados, mais 3 palavras. A primeira palavra é. Isso tem a ver com as experiências agora. Eu falo e vocês repetem. Pratyaksha. O que significa pratyaksha? Significa que, através dos seus sentidos, você teve uma experiência direta no mundo. Ou seja, eu estou aqui falando e vocês estão escutando. A gente está interagindo diretamente utilizando os sentidos. Então, essa é uma experiência, a gente pode dizer que é uma experiência direta. Eu estive no ashram e eu estava presente naquela discussão. A próxima palavra, paroksha. E paroksha é uma experiência indireta. Você saiu daqui e foi conversar com alguém. Nossa, eu escutei isso e isso foi falado, mas agora já não é mais direto. Aquela pessoa, ela não ouviu direto. Ela ouviu de alguém que ouviu. Ou seja, ela pode ter outras interpretações, outros conceitos. Então, essa é uma experiência indireta. Você vê uma fumaça lá e você fala, tem fogo. Mas não é uma experiência direta, porque você não está vendo o fogo, você está vendo a fumaça. Então, ler um livro pode ser uma experiência indireta, ouvir uma notícia que veio de outra pessoa é indireto, deduzir algo é indireto. E a última palavra, aparoksha, é uma experiência direta, mas agora ela não envolve nada. Ela é uma experiência interior. Por exemplo, uma mãe, ela tem que ir para um curso de mãe para aprender a dar de mamar para o filho? É, eu sei, agora nos dias modernos, mas não, normalmente não. É instintivo. Ela está dentro dela isso. Ou deveria estar. De cuidar do bebê, isso é instintivo, isso é aparoksha. Não é que ela assistiu um vídeo do YouTube. Falou, esse é seu filho, aqui é a cabeça, aqui é o pé. Quando estiver cheirando mal, troca. Isso tá lá, é aparoksha. Ninguém
de fora veio e falou essas coisas. Está lá dentro. É uma experiência que não é sensorial e não veio de fora. E essa é a experiência verdadeira. E essa é a experiência mais profunda. Então, nas nossas vidas espirituais, pratyaksha, a experiência externa com sentidos, ajuda para inspirar. Mas com essa experiência direta, você não vai do caroço virar uma árvore. Você vai continuar um caroço sabido. Mas ele vai rachar do mesmo jeito. E não vai virar árvore. Com experiência indireta é a mesma coisa. Mais difícil ainda. Ah, eu escutei de alguém que eu não sou um caroço. Mas não vai adiantar muito. A gente precisa de aparoksha. Através do escutar, seja da experiência direta ou indireta com os sentidos, você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar para plantar, para regar, para cuidar, para ficar nesse processo até que sai a árvore. Então, qual é o único meio de a gente realmente ir de Diva para Shiva ou de Diva para Ishvara? Aparoksha. E qual é o único meio de aparoksha? Meditação. O único meio de você ter a experiência, eu sou a árvore e não o caroço, é você olhar para dentro e enxergar essa árvore. Ninguém me falou, alguém me falou, você é árvore, mas vai lá para dentro. Não aceita só que eu falo, você é árvore. Vai lá dentro e enxerga essa árvore. E vai lá dentro e se torna essa árvore. Esse é o convite para nossas vidas. Esse é o convite para a verdadeira transformação. Sim, se preocupe em ser um melhor ser humano e servir. Mas não para por aí. Não se contenta que você é um bom ser humano. Porque, na verdade, você não é um bom ser humano. Você é um ser divino. Você não é um caroço de abacate bonitinho. Mesmo porque não dá para ficar tão bonitinho. Mesmo se você desenhar uma carinha nele ou pôr um cabelo, ele ainda não vai ficar tão bonitinho assim. Você não é o caroço, você é a árvore. Então, enquanto esse processo não for completo, para que se acomodar? Minha vida tá boa assim. Você não sabe o que é bom da sua vida, então. Ah, tá bom, já trabalhei demais, agora eu quero aproveitar a vida. Eu estava fazendo uma aula online com um grupo específico. E eu estava falando com uma aluna, ela era estudante de medicina e ela acabou as provas agora. Então, para as provas, ela estava uma tensão louca, eu não conseguia nem dormir direito. Ou seja, sofrendo já. E aí eu falei, e agora? Nossa, eu fiz minha última prova hoje. Falei, puxa, que bom, você está aliviada? Sim. Agora eu só quero comer e dormir. Esse é o conceito de aproveitar a vida. Mas será que não tem mais do que isso? Não estou falando que não pode comer e dormir e celebrar. Mas qual é a meta? Qual é a compreensão que você tem do seu caroço, da vida? Onde você enxerga que a sua vida pode chegar? E ela pode chegar muito longe. Pensa, quanto mais uma pessoa evoluída, pensa num mestre, o quanto ele não semeia, o quanto ele não oferece de frutos, de sombra, de abrigo para todos. E nós podemos chegar nesse estado, devemos chegar. E a gente nasceu para isso. E a gente só tem esse momento para decidir, eu quero ou não quero. Não é amanhã eu viro uma árvore, é agora, em cada instante da sua vida você pode decidir, caroço ou árvore? Essa é a transformação. E é por isso que a gente tem esses conceitos teóricos, essas compreensões. Por isso que a gente discutiu na aula passada sobre esse monte de conceitos. Eu não sou isso, eu não sou isso. Enquanto eu me identificar com isso, eu estou na ignorância. Eu sou esse diva vivendo com uma venda nos olhos, tropeçando para lá, caindo para cá, chorando um pouquinho para lá. Os mestres falam: tira essa venda.
Abre os olhos para a realidade. Explora esse potencial divino em cada um de vocês. E depois vocês vão realmente servir, realmente transformar. Certo? Ah, sim, existe disciplina para mudar? Claro. Mas é fácil viver do jeito que a gente vive? Também não é. O tempo inteiro com medo, e aí vai rachar meu caroço ou não? Alguém vai pegar meu caroço? Sempre com medo, sempre com insegurança, sempre com ansiedade, sempre com preocupação. Viver desse jeito também não é fácil. É um enrosco. Por que não se esforçar? Já que a gente tem que se esforçar, não tem como. Já que a gente tem que se esforçar, por que não se esforçar para esse objetivo, que é o verdadeiro? Algo para pensar, não só para pensar. O que eu estou fazendo da minha vida? Onde eu estou agora? De qualquer jeito, eu já sou esse caroço de abacate. Onde eu estou? Será que minha vida está indo para lata de lixo? Será que minha vida está estagnada? Nem para frente, nem para trás? Às vezes você vai encontrar as pessoas, depois de 10, 15 anos, elas continuam falando a mesma coisa. Ai, aquela pessoa me fez isso. Ai, nossa, isso. Ou contando história de 50 anos atrás. Ah, eu fiz isso há 50 anos atrás. E nesses outros 50? Não fiz nada? Onde está nosso caroço? E onde ele deveria estar? Será que a gente já está nessa experiência de que eu sou essa árvore frondosa? Não. Se a gente estiver falando isso, é puro ego também. A gente tem que experienciar. E esse é o convite do caminho de meditação. Esse é o convite que os mestres estão oferecendo para cada um de nós. Descubra o seu potencial. Se esforce um pouquinho e você vai colher. E aí é cada um de nós para decidir o que eu vou fazer da minha vida. Ninguém pode pegar você e ficar chacoalhando e falar: você é uma árvore, você é uma árvore. Certo? Alguma pergunta? Caroço não fala. Vamos meditar um pouco. Feche os olhos, por favor. Se possível, mantenha sua coluna ereta. Observe a sua respiração. Ela não entra na sua vida à toa. Se essa respiração chega até você, ela tem uma finalidade, um propósito. Você sabe qual é? É um convite para a sua transformação. É um convite para tornar a sua vida cada vez mais útil, expandida, elevada, produtiva, feliz, infinita. Não olha muito para trás. Não vale a pena. Mas se preocupa em aproveitar essa respiração para lembrar de Deus, para lembrar de quem você é, para sentir quem você é.
dia após dia, ano após ano, respiração após respiração, essa vida continua passando. Por vivermos na ignorância, a gente imagina que essa vida vai durar para sempre. E eu deixo tudo para amanhã. Mas ele não existe. E essa vida está chegando próxima do fim. O que eu estou fazendo com ela? Esse direcionamento está nas nossas mãos. Enquanto a gente for só esse caroço de abacate, nossa capacidade é muito pequena. Mas por trás dessa forma limitada, pequena, restrita, existe o potencial infinito. Existem as capacidades infinitas. Com quem eu quero me identificar? Com a minha forma verdadeira ou com a forma falsa? Como eu quero viver nesse mundo? Chorando ou celebrando? Inala bem lenta, longa e profundamente. Segura a respiração. Inclina o seu corpo para frente. Exale. Respiração normal, consciente. Ó Deus, ó mestres, com essa vida de ignorância, em cada passo crescendo mais em arrogância, em ego, em ignorância, em expectativa da minha essência verdadeira. Me ajuda, me guia nesse processo. Utilize essa vida para produzir, para servir, para expandir. Eu não sei quantas respirações mais eu ainda vou receber, mas eu quero utilizá-las para esse processo, para essa transformação. Oh Deus, eu não quero só teoria, me dá experiência. Eu não quero escutar que você está em mim, eu quero senti-lo. Se revela. Inala lenta, longa e profundamente. Segura, volta, senta. Exale. Respiração normal. Continua consciente dela. Vai levando sua atenção para dentro. Essa transformação não é de uma hora para outra, mas em cada instante ela vai acontecendo. Dentro dessa semente, as raízes começam a se mexer, começam a crescer, mesmo que você não veja. Cada esforço seu está trazendo
Inale bem, alongue profundamente. Exale, lenta, longa e profundamente. Inale, longa profundamente. Exale, lenta, longa e profundamente. Mais uma inalação longa, lenta e profunda. Exale, longa, lenta. Segura a respiração, concentra. Exale. Respiração normal e consciente. Coloca um pouco mais de energia nessa transformação. Vive no mundo, faça tudo o que você tem que fazer, mas não esquece da sua razão de existir. Não esquece do seu verdadeiro propósito. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashantu Ma Kashti Dukha Bhavet. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham saúde, que não haja tristeza, miséria, nem sofrimento em nenhuma parte deste universo. Que cada um de nós possa se converter num instrumento para trazer essa transformação no mundo. Cresçam, produzam, se estabeleçam cada vez mais nessa natureza infinita. Esse é o convite para cada um de nós. Cabe a cada um aceitá-lo.
orando para Deus, para os mestres, agradecendo por mais esses momentos de respiração, de inspiração, agradecendo a presença de cada um de vocês e tentando perceber essa presença divina por trás desses nomes e formas. Eu me inclino a todos com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos.